Nós estamos iniciando nossa série, então, Olimpíadas da Vida, e eu não sei se você gosta ou não de esportes, e se você não gosta, está uma época difícil de achar alguma coisa na televisão. Se você gosta, talvez você esteja como eu, ficando em alguns momentos meio perdido, porque eu acabo olhando uma coisa que eu nem gosto, não entendo, porque eu não achei o canal que estava passando vôlei ou futebol, ou tênis de mesa, que o Calderano perdeu a medalha de bronze hoje também. Só trago umas notícias mais aqui do púlpito, né? A gente liga a televisão e parece que tudo agora gira em torno da Olimpíada, e a gente vai lá. Mesmo que a gente não goste muito de esportes, a gente acaba acessando isso e consumindo, porque afinal de contas é Olimpíada, a cada 4 anos a gente tem que aprender alguma coisa sobre algum esporte novo. E estou eu lá olhando ginástica artística, disse, Jesus amado, é muito tempo sobrando, né? Se você gosta de ginástica artística, talvez você pense isso quando a gente assiste futebol ou qualquer outra coisa. Tudo fala da Olimpíada. Os adolescentes estavam com a Olimpíada esse final de semana aí. E eu também vim assisti pouca coisa dos jogos. Hoje de manhã, antes do culto, eu assisti um jogo de basquete aqui. Eu devo ter ficado uns 4 minutos assistindo. Foi bom o jogo, foi bom. É a Olimpíada. E de repente a gente assiste algumas coisas que a gente não entende, mas está lá, torcendo pelos atletas do Brasil, e de repente a gente reclama quando eles não chegam no ouro, quando eles perdem nas semifinais, nas quartas, ou não classificam. E a gente dá palpite dentro de um esporte que é a primeira vez que a gente está vendo, que a gente não entende muito bem, que a gente não sabe se aquele atleta chegou na melhor marca da sua vida, se ele é um atleta em desenvolvimento ou qualquer coisa assim. Um dado para você que tem assistido sem pensar muito nisso. Todos os atletas que chegaram lá, eles gastam em média. Quer dizer que tem gente que gasta muito mais tempo que isso e outros menos. Em média, 6 horas diárias de treino, 6 dias por semana, durante os últimos 3 anos, porque esse ciclo olímpico não foi de 4, foi de 3, porque a Olimpíada atrasou em função da pandemia. Eu não sei se você calculou, e se em algum momento da sua vida você já gastou 6 horas por semana, ou por mês, ou talvez por ano, se dedicando a aprender, a melhorar, a te desenvolver em alguma coisa. E de repente nós somos bons em tudo aquilo que os outros fazem, né? A gente olha para a televisão e diz, de novo, perdeu. E assim a gente vai olhando, assistindo a Olimpíada, tirou bronze, que fraco. Eu quero mostrar 2 frases de 2 atletas de ponta. Oscar Schmidt, do basquete, ainda hoje é o atleta com mais pontos nas Olimpíadas, é um excelente arremessador para quem era mais jovem, aí não viu ele jogando. Oscar diz assim, treine muito, mas muito mesmo, e quando você estiver bem cansado, treine mais um pouquinho, porque esse pouquinho vai fazer você melhor. E o Bolt, que a gente já não precisa apresentar, né? Embora de manhã eu falei dele, quando eu peguei meu celular no carro, tinha alguém me mandado uma fotografia, que eu não sei se é verdade ou não, o Bolt atleta, e o Bolt não atleta agora. Ele estava até com uma barriguinha assim, parecendo uma pessoa normal. Eu olhei para aquilo e disse, tomara que seja assim, que é mais uma desculpa que eu tenho como ex-atleta para não pensar no peso. O Bolt é recordista mundial dos 100 e 200 metros rasos desde 2009. Ninguém conseguiu bater a marca dele. E na Olimpíada do Brasil tem uma imagem dele chegando na corrida de 100 metros. Alguns metros atrás, à frente dos outros. E ele chega com uma cara de riso, debochando dos outros, como quem diz, é tão fácil.
Desde 2009, os recordes deles não foram quebrados. A habilidade só se desenvolve com horas e horas de treinamento. Então, a primeira coisa, se você está assistindo às Olimpíadas e está reclamando de algum resultado que apareceu lá, considere que provavelmente não, vou ser categórico com isso. Nenhum de nós faria melhor aquilo. Nenhum. Eu sei que você pensou na ginástica e talvez você conseguisse. Não conseguiria. Uma pirueta daquelas, eu quebraria o pescoço com toda certeza, se eu conseguisse saltar. Treinamento não é uma palavra apenas da vida dos atletas. A gente chega às vezes no supermercado e chega num caixa que a fila estava pequena, mas ela não anda e não anda. E quando a gente chega no caixa do supermercado, está lá o crachazinho da pessoa dizendo, em treinamento. E eu tenho para mim que eles colocam aquele crachá na pessoa só para quando a gente, pessoas como eu, chega no caixa pronto para reclamar porque demorou, a gente pensar 2 vezes se reclama ou não. Aqueles 40 segundos que ele demorou a mais para passar o código de barras no leitor e fechar minha conta, isso resolveria a minha vida em treinamento. Tem uma outra pessoa do mundo corporativo chamado Derek Bock, professor e ex-presidente de Harvard. Graziela diz que eu sempre falo isso errado, e eu tento corrigir Harvard, e acho que eu errei de novo. Ele diz assim, se você acha que treinamento é caro, experimente a ignorância. Treinamento é uma palavra que para nós tem aparecido por causa da Olimpíada, mas é uma palavra que vem de diversos contextos onde a gente está inserido. Treinamento é um tempo, é uma maneira de ensinar a outros para que eles cheguem no desenvolvimento de uma maneira um pouco mais rápida do que chegariam de outro jeito. A gente treina pessoas para que elas alcancem um resultado no curto prazo. De repente, se a gente desse tempo, aprenderiam as mesmas coisas para fazer no médio prazo, no longo prazo. E como a gente também vive um tempo de aceleração, nós queremos resultados hoje. E a gente bola algumas estratégias para que as pessoas aprendam a desenvolver uma atividade ou uma atividade física de uma maneira mais rápida. Treinamento é todas aquelas coisas que a gente faz errado, antes da gente conseguir fazer certo. Quem treina precisa de um objetivo. Essa é uma coisa fundamental. E a próxima Olimpíada vai ser em 4 anos, Los Angeles, Califórnia. E se você ainda treinar 6 horas, 6 dias, 4 anos agora, porque são 4, tem chance de você disputar alguma coisa lá. Tem um monte de professor de educação física na comunidade. Tem um monte de atleta de final de semana, e alguns que levantam às 5 horas da manhã, todos os dias da semana. Se você quer chegar na Olimpíada, numa modalidade qualquer, fala comigo que eu te indico a pessoa para te treinar. 6 dias, 6 horas por 4 anos. A gente precisa de um objetivo, senão a gente não se submete a um treinamento. Depois de ter um objetivo, a gente precisa de um plano, a gente precisa saber como a gente vai chegar a esse objetivo que nós temos. E a gente tem que organizar as coisas para isso. E uma terceira coisa, a gente precisa de suporte profissional para isso. Se treinamento é uma tentativa de antecipar passos, para que no curto prazo a gente responda de maneira satisfatória, de maneira melhor a alguma coisa, a um objetivo. Nós não vamos conseguir isso sozinhos. Eu não percebi nenhuma das modalidades das que eu assisti, alguém sem um treinador, sem um técnico.
E a maioria das vezes ainda há uma equipe multidisciplinar por trás desses atletas, que cuidam do psicológico, que cuidam da alimentação, além daquelas coisinhas pequenas que um passo diferente vai fazer com que ele ganhe segundos e coloque ele em outro patamar, na disputa por medalhas. Suporte profissional. E aqui eu quero dar alguns passos para dentro daquilo que nos diz respeito hoje à noite. Nós estamos falando das Olimpíadas da vida. E nesse aspecto, nossa vida, ela precisa, ou pelo menos a gente acha, a gente pensa, a gente espera isso, que a nossa vida seja pautada por princípios bíblicos, também quando nós falamos de treinamento agora. E antes da gente ir para o texto bíblico, na tua jornada, na tua caminhada com Jesus, qual é o teu objetivo? Se isso não está claro, se você não sabe o que você quer nessa caminhada, falar de treinamento parece loucura. Porque o ritmo, porque o jeito que eu faço é suficiente. Talvez não seja. Você precisa de um plano. E hoje à tarde fiz um sepultamento já, porque nós estamos de plantão agora nesse mês. Fiz um sepultamento e voltei do culto, estava olhando alguma coisa para preparar a mensagem e fiquei pensando quanto tempo eu já leio a Bíblia. Já contei um pouco da minha história em outros momentos, mas que eu sou um leitor regular da Bíblia. Não é porque eu sou pastor, porque pastor eu fui pensar nisso, depois de um bom tempo de caminhada com Jesus. Eu leio a Bíblia regularmente há mais de 30 anos. E de repente, quando eu lembro de algum texto bíblico que eu já li, que eu memorizei, as pessoas dizem, porque tu é pastor. Não, é porque eu treinei, porque eu li, porque eu gastei tempo com isso. E lá no começo, sim, eu tive suporte, eu tive pessoas que me acompanharam. Não é porque eu sou pastor que eu sei disso. É porque eu leio. E se você não lê, você não vai saber. Coisas simples. Um plano. Como você vai ler a sua Bíblia? Suporte profissional, a gente tem falado disso há tanto tempo aqui. De que nós não entendemos que vida saudável na igreja é participar apenas do culto. É estar num PG. É estar num grupo que você seja conhecido. Onde pessoas vão ser suporte técnico para ti. Onde elas vão te ajudar a alinhar os passos. Onde elas vão encurtar o tempo que você levaria para entender algumas coisas fundamentais da Escritura. Paulo fala algo parecido em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 23 e seguintes. Paulo diz assim, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Um pouquinho antes desse versículo, Paulo está dizendo, eu me fiz fraco, eu me fiz judeu com os judeus, eu me fiz gentio com os gentios. Não que Paulo estivesse mentindo. Paulo era judeu de nascimento, mas foi criado entre os gregos. Então ele de fato era um cidadão com dupla nacionalidade, conhecedor de duas culturas, de duas visões de mundo diferentes. Quando ele estava com os judeus, ele vivia como judeu e apresentava Jesus dentro dessa cultura. Quando ele estava no mundo grego da sua época, entre os romanos, de pensamento grego, ele podia facilmente entrar na cultura, discutir com os filósofos e apresentar Jesus. E ele diz, tudo isso eu faço para ser coparticipante disso. 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Que novidade, Paulo nos trouxe a descoberta da roda agora, né? E ele nem tinha televisão para ver todos os esportes que a gente viu agora durante esse tempo, está vendo? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece,
mas nós o fazemos. Volta lá, Carlos, por favor. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Pode ir? Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo finaliza a ideia dele dizendo, eu estou fazendo tudo isso. E traz a imagem dessa corrida para dizer, eu não quero perder sem chegar na linha final. Eu quero chegar lá. Eu sei onde eu tenho que chegar. 3 coisas ainda a partir desse texto. A primeira delas, a óbvia, apenas um ganha. É uma constatação. Pode ser uma palavra dura, especialmente se a gente olha as entrevistas pós-derrotas na televisão. Todos eles trazem menção dos sacrifícios que eles fizeram durante esse período para chegar lá e competir. Alguns relatam isso até com uma certa alegria, porque eles foram além do que eles esperavam. Eles não tinham condições, eles não eram os favoritos, e de repente chegar a uma posição à frente é vitória. Mas alguns dos que eram favoritos e começam a falar, eles desabam em choro. Apenas um ganha, pode ser uma palavra dura. Foi tempo de abrir mão de muitas coisas, de negar a sua vontade, foi tempo de deixar coisa para trás. Segunda coisa, se submete a um treinamento rigoroso. Eu tenho para mim que Paulo só pode falar do treinamento rigoroso quando ele ajudou as pessoas a sonharem com um objetivo. Se a gente não tem um objetivo claro, se a gente não quer chegar ali, se a gente não quer ter uma vida mais saudável, a gente não vai mexer na alimentação e fazer academia todos os dias. Dessa parte eu entendo muito bem. Se a gente quer, se o nosso alvo é esse, a gente faz os esforços. Dói, mas tem uma recompensa que vai além disso. Paulo diz, bom, só um ganha. Se vocês querem ganhar, tem que se submeter a um treinamento rigoroso. Quem não sonha com a linha de chegada, não se submete a um treinamento. Para fazer parte da multidão, a gente não precisa treinar. Para ficar sentado no conforto da nossa casa, com o sofá aberto e as pernas esticadas, com o controle na mão, olhando os 18 canais disponíveis, não são tantos, estou exagerando um pouquinho. Você não precisa se submeter a nada. A torcida não treina. A torcida não abre mão de nada. E de repente a gente pode chegar à conclusão de que a gente é só torcida. Treinamento é a parte chata na vida da maioria dos atletas, e assim que eles param, alguns deles mudam completamente o corpo. Se aquela imagem que eu recebi do Usain Bolt for verdadeira, isso mostra de novo. Enquanto ele treina 6 horas, 6 dias, por um período longo de tempo, quando ele tem um objetivo a ser alcançado, ele renuncia a coisa. Se não tem objetivo, não faz sentido isso. E de repente aquela única pizza que dava para comer em um ano, ele vai comer todas as sextas-feiras à noite. E já mudou tudo. Sexta pizza, domingo de noite depois do culto pastel, e na quarta-feira às vezes yakisoba ali no restaurante do nosso amigo. Treinamento rigoroso. Treinamento é a parte chata, que se a gente não tem claro onde quer chegar, não vai se submeter. Atletas em final de carreira ficam irreconhecíveis. E agora Paulo, que quando escreve essa carta, já está correndo há bastante tempo, ele diz, eu esmurro o meu próprio corpo. Eu submeto o meu corpo a esse treinamento.
Terceira e última coisa. Paulo diz, não corro como não tenho um alvo. Ele tem um objetivo muito claro. Ele sabe o que ele quer chegar. Para ele quer chegar lá onde o Evangelho ainda não chegou. E nenhum de nós, ou provavelmente nenhum de nós, vai ter o mesmo alvo, vai ter o mesmo sonho de vida que Paulo tinha. Mas o sonho de Paulo, a partir da conversão dele, Atos 9, o que Deus dá para ele é ser mensageiro dessa boa notícia até os confins da terra. E ele começa a se movimentar a partir do caminho de Damasco para Jerusalém, e depois para a parte da Ásia, e vai chegar na Europa, porque ele quer chegar até o final do mundo conhecido da sua época. A gente não tem certeza se ele chega lá, provavelmente não, provavelmente ele morre martirizado em Roma ainda. Mas quando ele diz, eu esmurro meu corpo para cumprir isso, ele não está falando só de deixar de comer algumas coisinhas. Em Filipenses ele diz, eu sei estar contente, tendo as coisas e não tendo as coisas. Ele foi apedrejado por causa do Evangelho. Não é o nadador batendo em todas as partes do corpo que ele alcança para ficar vermelhinho. Eu não sei se alguém é da natação, sabe me explicar isso. Mas eles ficam se batendo e de repente estão todos vermelhos antes de pular na piscina. Deve ter alguma coisa importante nisso. Não, Paulo não está falando disso, de ficar se dando tapa no corpo para mergulhar na piscina. Paulo está dizendo, o meu corpo ele não vai dominar, porque eu tenho um alvo, um objetivo. Filipenses 3,14, ele diz, prossigo para o alvo. Não acredito que eu já tenha alcançado, mas eu me esforço, eu corro para chegar lá. E é assim. Se nós não temos um objetivo claro, nós não nos submetemos a um treinamento rigoroso. E de repente outros chegam lá e a gente ficou pelo caminho. Nas Olimpíadas da vida, onde você quer chegar? Ah, pastor, eu quero vencer na vida. E a gente acha que vencer na vida é ter uma vida socioeconômica melhor do que tiveram os nossos pais e avós. E a gente corre para isso. O Evangelho tem uma outra maneira de enxergar vencer na vida. Em Mateus, Jesus conta a história de um homem que tinha um grande celeiro, mas a colheita foi muito melhor. E ele decide destruir aquele primeiro celeiro e construir 2 no lugar. E Jesus diz para ele, louco, essa noite vão pedir a tua alma. Vencer com os parâmetros bíblicos quer dizer outra coisa. Quer dizer que a gente chega na eternidade, porque é lá o nosso alvo. E enquanto a gente não chega lá, a gente tem tarefas que o próprio Senhor nos deu, de sermos testemunhas aqui e agora. Isso passa pelo secreto do nosso quarto em oração e leitura das Escrituras. Não é um treinamento tão rigoroso quanto de um atleta. Mas você só se submete se você tem um objetivo. Se a eternidade é o alvo. Tem um treinamento que você precisa se submeter. Quem treina precisa de um objetivo, precisa de um plano e precisa de ajuda. Se você está decidindo nessa noite que chegar no alvo é o que tu quer, estabeleça um plano, oração, leitura da palavra, presença num PG, suporte técnico para te ajudar. Sozinho nós não vamos conseguir. Meu objetivo pessoal é chegar no último dia, com aquele último respiro, confessando a minha fé em Jesus de maneira viva,
tendo sido um bom marido, porque a Graziela merece isso, tendo sido um bom pai, porque o Heitor merece isso. Para isso eu tenho que negar algumas coisas, tenho que me submeter a treinamentos, porque eu sei onde eu quero chegar. Onde você quer chegar?